amados, muito bom dia, que a graça e a paz esteja com vocês. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Queridos, no último vídeo eu falei que eu ia falar com vocês, né, o porquê alguns, tá? Não são todos, os cônjuges voltam na nossa fase de descanso. Por quê? Queridos, eu vi, como eu disse pra vocês, né? Eu vi muitos vídeos no YouTube, porque, assim, as experiências, os testemunhos das pessoas nos ajudam, sabe? Nos fortalece, nos consola. Então, é muito bom a gente procurar ver histórias, né? De pessoas que estão passando por aquilo que nós estamos passando também. E aí eu procurava muito, e um dia eu vi o primeiro vídeo sobre isso. Uma moça que teve a família restaurada, o casamento restaurado. Querida, entenda uma coisa, tá? Família restaurada é uma coisa, casamento restaurado é outra. E aí ela teve o casamento dela restaurado, depois de mais de um ano. E aí ela começou a falar, gente, quando eu descansei, o meu marido voltou. Aí eu, nossa, interessante isso. E depois eu fui vendo outros vídeos de pessoas que estavam passando pela mesma coisa e falaram a mesma coisa. Na minha fase de descanso, meu marido voltou. E nós temos duas respostas para isso. Porque quando eu descanso, o meu marido volta. Lembrando que não é em todos os casos. Isso não é generalizado. Queridos, olha só. Ao longo do meu processo de cura, né? Porque a gente tende a ver só a ferida, só a dor. Mas ao longo do meu processo de cura e libertação, depois que o meu marido saiu de casa, que o Senhor foi tirando de mim muitos dogmas, muitas doutrinas, muitos sofismas, muitas coisas que eu vinha carregando, e ele veio me libertando dentro da palavra, sabe? E durante esse processo, ele me mandou fazer muitas coisas. Teve um dia mesmo que eu tava aqui na cozinha, né, mexendo, e aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, faz um frango com quiabo. Aí eu olhei e falei, eu olhei indo para um lado, olhei para o outro, porque era audível, parecia que tinha alguém do meu lado. E as minhas meninas não gostam de frango com quiabo. Elas comem porque aqui em casa não tem isso de escolher o que vai comer e o que não vai. O que tiver é o que nós vamos comer. E aí eu ouvi e eu tinha certeza que era o Espírito Santo, porque, queridos, quando o Espírito Santo fala com a gente, a sensação que dá é diferente, sabe? E aí falou de novo comigo, faz um frango com quiabo. Aí eu, Deus, mas como assim fazer frango com quiabo? As meninas não gostam, só eu que vou comer. Elas vão beliscar, mas só eu que vou comer. E aí o Espírito Santo falou comigo, não, faz um frango com quiabo e convida o seu marido para vir jantar. E as meninas estavam com ele nesse dia, foi num sábado. E aí eu falei, tá, né? Tudo bem, então. De primeira, querida, eu questionei. Eu falei, quê? Fazer frango com quiabo e convidar o meu marido? Ele nem vai querer vir. E aí, beleza. Depois o Espírito Santo falou comigo de novo. Faz o frango com quiabo. E faz um bolo de cenoura com calda de chocolate também. E você vai entregar esse bolo todinho para ele levar. Ele vai levar tudo. E aí, beleza, queridos. Eu fui, liguei para ele, mandei mensagem para ele à noite, né? Ele tinha me mandado e eu respondi ele. E eu falei com ele, você vai vir aqui buscar um armário? Que eu ia dar um armário que estava aqui para ele. E aí ele falou, vou. Posso ir agora? Eu falei, pode. Aí ele veio, eu falei com ele assim, você já jantou? Ele, não. Eu falei, então janta com a gente hoje. E ele jantou. E ele ficou surpreso. Por que eu tô contando isso para vocês, queridos? Quando nós estamos orando, as pessoas não vão ensinar que orar é orar mais ação? Exatamente. Quando nós estamos orando, o Espírito Santo de Deus nos impele
a fazer algumas coisas. E nós temos que estar disponíveis a fazer aquilo que o Espírito Santo vai nos impelir a fazer. Sabia disso? Você sabia que o Espírito Santo, durante o seu tempo de oração, ele vai te levar a fazer coisas que vão te levar à cura. Naquele dia, eu não queria fazer. Eu falei, quê? Eu pensei comigo mesmo, falei, convidar ele? Ele me machucou tanto. Aliás, ele me ignora na rua. Ele me maltrata com palavras, eu vou convidar ele. Não vou, não. Só que aí depois eu vi que realmente, se eu quero servir a Deus, eu tenho que estar disposta a obedecê-lo. E quando o meu marido veio jantar, foi diferente. Foi totalmente diferente. Nós conversamos, nós rimos, foi agradável. E ali eu vi que o Espírito Santo realmente queria que eu fizesse aquilo, até mesmo para eu liberar o perdão. Então, queridos, antes de eu entrar aqui rapidinho, né, só explicando isso para vocês, contando isso para vocês, e eu tive muitas experiências ao longo do meu processo de deserto com Deus, em que o Espírito Santo me impeliu a fazer muitas coisas. E foi muito interessante, muito legal. E durante esse tempo ele foi me purificando, sabe? Ele foi tirando de mim. Isso é o orar mais ação. Isso é o orar mais ação. É você orar, Deus te responde e o Espírito Santo te manda fazer o que ele acha que você tem que fazer. Mas, sabe, queridos, naquilo ali, Deus falou comigo assim, teve um dia, depois de tudo isso, várias vezes que o Espírito Santo me impeliu a fazer coisas, eu orei e falei, Senhor, eu não tô vendo o Senhor fazendo nada, querido, olha pra você ver. Eu não tô vendo o Senhor fazendo nada. Eu não tô vendo nada mudando. E Deus falou comigo assim, como assim? Como que você não tá vendo? Eu crio situações na vida do seu marido todos os dias. Todos os dias. Observe e você vai ver. E aí eu comecei a observar e realmente, querido. E aí eu falei, Deus, então por que ele ainda não voltou? E ele falou, porque ele não quer o arrependimento. Entendamos isso. Deus cria situações na vida de quem saiu, querido. Ele cria. A pessoa só não volta porque não quer se arrepender. Ela não volta porque ela não quer passar por cima do orgulho. E para passar por cima do orgulho, ela vai ter que se arrepender e se consertar com Deus. Porque o orgulho é um sentimento que a gente carrega dentro de nós, que a gente só vence com a ajuda de Deus, querido. Só com a ajuda de Deus. E aí a pessoa ela tem que entender que ela errou com você. E para isso Deus precisa trabalhar na vida dela, querido. Ela tem que abrir portas. E um dia Deus falou comigo assim, agora você vai trabalhar na vida dele com um amor que constrange. E eu falei, meu Deus do céu, que diacho é isso? O que é isso? O que é o amor que constrange? E aí, Deus foi me mostrando. Aí, quando meu marido passava por mim na rua, querido, eu falava com ele assim, e aí, gatinho, como é que você tá? Coisa linda, amor da minha vida. E foi isso durante o tempo que Deus determinou. E não pense que eu fazia isso com mágoa, com ressentimento, não. Eu fazia porque era o sentimento que eu tinha dentro de mim. O meu marido, para mim, era o homem mais lindo do mundo. O meu marido, depois de Deus, tá? O meu marido, para mim, era o homem que eu mais amava aqui. Era o homem que trazia alegria para minha vida. Então, as coisas que eu falava com ele era realmente aquilo que eu sentia, sabe? E resolveu? Não. E um dia eu falei, Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou e ele não se arrependeu. E ele falou, ele não quer. Você fez a minha vontade, você fez o que eu te falei para fazer, você me obedeceu. Mas é ele que não quer. Então, querido, mais vale você obedecer a Deus do que se preocupar com o outro. Então vamos lá, respondendo a pergunta. Por que muitos cônjuges tendem a voltar na fase de descanso, quando você descansou? Primeiro, abra sua Bíblia comigo em Provérbios 11. Nós vamos ler o versículo 8.
E olha só o que Salomão vai dizer. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Vou ler de novo. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Querido, o que é um justo? Um justo é todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. É todo aquele que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregou a sua vida a Ele. Essa pessoa, então, ela foi justificada. Então, se você fez isso, querido, você é um justo. E o que é um ímpio? É todo aquele pecador que se mantém na prática do pecado e que tem prazer no pecado. Isso é o ímpio. Quando o seu cônjuge, tá? Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o cônjuge, sobre o casamento. Quando o seu cônjuge, ele sai de casa, quando ele abandona a família, ele está em pecado. Mas o meu cônjuge não tem outra pessoa, mas ele te trocou, ele te abandonou, ele te trocou pelos prazeres do mundo. Isso é um adultério. Isso vai contra o que Deus quer. Então ele está em pecado, querido. E se ele continua lá, ele continua na prática do pecado. Isso te dá direito de julgá-lo? Não. Isso não te dá o direito de julgá-lo. Eu estou falando aqui porque eu estou explicando para vocês. Mas eu não julgo o meu marido porque ele está lá. Muito pelo contrário. Eu oro pela vida dele e oro para que Deus o encontre e para que ele encontre a salvação no Senhor. Se ele escolheu, querido, direito dele, ele faz o que ele quiser. A salvação é individual. Eu estou buscando por mim aquilo que eu quero. Então, olha só o que a palavra diz aqui. O justo é libertado da angústia. Então, ele estava em angústia, correto? Então, o que é esse tempo da angústia? É o tempo que a gente chama de deserto. É o tempo em que você está ali sofrendo, procurando respostas, que você está em dúvida, que você chora, você não sabe o que fazer. E aí você começa a buscar e buscar e buscar. E aí você é libertado da angústia. Quem liberta você da angústia, querido? O Senhor. E quando você é libertado da angústia, você se entrega a Deus. É onde, então, você começa a buscar em Deus profundamente, querido. E aí, o que acontece com você? Você se entregou e Deus te preenche. Isso eu tô falando por experiência própria. Deus te preenche com uma alegria sobrenatural, querido. Uma coisa que não tem como explicar. Nossa, eu fico aqui, tem hora que eu fico aqui rindo sozinha e falando com Deus. Eu falo, Deus, que sentimento, que alegria é essa que tá dentro de mim? Que acontece um monte de coisa, mas a minha alegria tá aqui comigo. É incrível, nossa, é impressionante, sabe? E a palavra vai dizer que o justo é libertado da angústia, ou seja, ele passou por aquele processo e ele foi libertado. E o que nos liberta? A palavra. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a palavra que te liberta, querido. Então olha só. Depois que você é liberto, vem o ímpio para o seu lugar. Então o ímpio, que é aquele cônjuge que saiu, ele passa a viver o processo de deserto. E aí, querido, é onde vem as possibilidades dele se arrepender, dele voltar pela necessidade. É onde vem as possibilidades, as várias diversas possibilidades. Quando ele vem para o seu lugar, ele não tem Deus. Ele não tem Deus. Então tem muita coisa que vai acontecer na vida dele que ele não vai saber como passar por aquilo, como encontrar a resposta. E aí vai acontecer com ele o quê? Ele vai buscar respostas ou não. Então nós temos dois extremos para responder essa pergunta. A primeira é: ele veio para o processo do deserto. Ele começou a viver o processo do deserto, ele começou a buscar em Deus, ele se arrependeu e ele voltou. Porque se arrependeu. Um outro extremo é voltou pela necessidade, como nós já falamos aqui.
Lá em 1 João, aliás, vão ser 3 extremos, porque a gente pode contar que esse primeiro extremo é como se fossem 2, né? Opa! Lá em 1 João, querido, no capítulo 5, olha só o que a palavra vai dizer. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Presta atenção no que João vai dizer aqui. Esta é a confiança que temos nele. Quando nós encontramos em Deus essa libertação e as respostas para as nossas perguntas, é onde nós descansamos. Nós confiamos nele, porque nós sabemos que nós estamos fazendo tudo conforme a vontade dele. Nós estamos buscando por aquele que saiu, nós perdoamos, nós nos entregamos a Deus, nós estamos buscando na palavra dele, nós estamos fazendo tudo conforme a vontade dele. Então nós temos certeza de que ele está nos ouvindo e é onde nós descansamos. E aí o que acontece? Deus vai fazer segundo a vontade dele. E se o seu cônjuge se arrependeu, ele vai trazer de volta. Ele vai dar coragem para o seu cônjuge voltar. É por isso que muitas vezes, quando você descansou, que você está confiando em Deus, ele volta. Agora, é segundo a vontade de Deus. Se o seu cônjuge se arrependeu, ele vai voltar e Deus vai trazê-lo. Independentemente da circunstância. Seu cônjuge pode estar morando a 1000 quilômetros, ele pode estar morando em outro país, Deus traz de volta. Deus traz. Agora, se o seu cônjuge não se arrepender, eu vou falar isso 500 vezes, porque isso é algo que nós temos que entender. Se ele não se arrependeu, Deus está vendo tudo e ele não vai trazer para sua vida um pecador que não se arrepende, porque você foi justificado, querido. Você foi justificado. Ímpio e justo não caminham juntos. Eles não caminham juntos, ok? Então, queridos, são esses 3 extremos que acontecem. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu descansei, Deus trouxe meu marido de volta. E muitos vão dizer assim, poxa, eu já estou aqui descansada no Senhor, até hoje meu marido não voltou. Então você não descansou. Você está esperando até hoje seu marido voltar? Você tem que esperar segundo a vontade de Deus. Você tem que ter convicção de que ele está te ouvindo, querido. A confiança de que ele está te ouvindo e que ele vai fazer o melhor para você. Então, querido, que esse vídeo te ensine um pouco mais, né? A respeito da palavra do Senhor, que ele traga consolo para o seu coração, conforto para o seu coração e tenha certeza, Deus só vai trazer para a sua vida algo que vai ser bom para você. Ele não vai trazer para sua vida o que vai ser ruim, o que vai te impedir de ter uma vida abundante no Senhor. Amém, queridos? Querido, que esse vídeo fale com você, que esse vídeo traga libertação para sua vida e talvez, né, o seu cônjuge venha ver esse vídeo também, que ele venha ser liberto também no nome de Jesus, que o Senhor venha encontrar ele e que em nome de Jesus ele venha se submeter à vontade de Deus, queridos. Ele venha se submeter à vontade do Senhor, se entregar a ele e entender que Deus tem um propósito maior na vida dele, muito maior do que os prazeres do mundo, muito maior do que essa alegria de um momento ali, de uma festinha, de uma situação ali com os amigos. Ele tem uma alegria abundante, uma alegria que não acaba, um sentimento que não passa, querido. Não passa. Que o Senhor venha alcançar essa pessoa para que ela venha ser liberta do cativeiro de Satanás. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida e que Ele traga a resposta que você tem buscado, independentemente se vai ser um sim ou se vai ser um não, para que você venha ser liberto e venha viver a vontade dEle. No nome do Senhor Jesus, amém e glórias a Deus.